Salve, querido primo distante! Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da nossa série Meu Avô no Podcast. E como prometido no episódio anterior, o tema deste episódio será Histórias Orais. Meu nome é Richard Hauptmann, sou pesquisador, trabalho com pesquisas históricas familiares, genealogia, montagem de árvores genealógicas. E vamos entrar nesse assunto que é de extrema importância dentro da nossa pesquisa e de qualquer outro tipo de pesquisa. Bora lá então. Um dos pontos que a gente comentou no episódio anterior era sobre a pesquisa através de determinados documentos para você iniciar, então, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, de óbito, outras certidões que a gente poderá falar em outro momento. Mas o fato é, essas certidões, como falei, elas são cruas, são frias. O que eu quero dizer com isso? Elas simplesmente mostram dados, nomes e locais de algum determinado evento, de alguma pessoa, enfim. Ou seja, numa certidão de nascimento, você vai constar lá que fulano de tal compareceu ao cartório e afirmou determinadas coisas, como por exemplo, que nasceu fulano de tal em determinado dia e hora, que era filho dessa pessoa que compareceu ou de outra pessoa, e a mãe, o nome da mãe, depois no final ainda consta o nome dos avós. Avós paternos são tais e avós maternos são tais, e o nome da criança. É cru, não diz como foi a sensação, como foi o nascimento, o que aconteceu, se foi em casa, se foi num hospital. Normalmente não consta isso, pelo menos antigamente não constava, né? Mas não consta se os sentimentos que aconteceram naquele momento, o que aconteceu antes, como que os pais estavam, nada disso. É algo frio, simplesmente, como eu digo. Da mesma maneira em outros documentos, como por exemplo uma certidão de casamento. Se é uma certidão civil, religiosa, nas religiosas você vai saber aonde foi o casamento, mas você não vai saber como era o traje das pessoas, qual era a roupa delas, como era as situações que aconteceram naquele momento. Diversas coisas você não sabe da experiência das pessoas através dos documentos. E é nesse ponto, nesse imenso buraco que existe dentro da nossa pesquisa, que entram as histórias orais. Pelo meu olhar, pela minha forma de enxergar a pesquisa, a história oral, as histórias orais, elas têm um peso tão importante, não digo maior, mas tão importante quanto o aspecto documental. Por que isso? Justamente porque ela traz vida à pesquisa. Ela mostra um olhar em que se complementa tranquilamente a pesquisa documental. Então, você tem lá determinados documentos e através da história oral você tem esse complemento, essa cor que você pode dar para toda a sua pesquisa. Como já comentei anteriormente, quando a gente trabalha nomes, datas e locais, basicamente, como um livro básico de genealogia, a gente vai ter algumas informações de determinada pessoa. Isso quer dizer que a vida daquela pessoa se resume a isso? Não. Como que a gente complementa? Através dessas histórias, das experiências que as pessoas viveram. Por exemplo, ultimamente
Eu tenho preparado um vídeo que eu quero lançar ele de forma bem trabalhada, bem editada, por isso que eu estou montando ele já há algum tempo, porque eu quero que ele seja bem trabalhado, bem feito, porque, enfim, tem muita coisa ali nessa história que eu quero compartilhar um pedacinho só, que é o seguinte. Minha tia-avó, ela foi criada pelo meu avô. O meu avô que veio da Áustria, meu avô paterno, Raimund Hauptmann. Eu vou fazer um outro dia um episódio somente sobre ele, assim como de outros familiares, mas só para ter um gosto aqui da ideia. Ele veio para o Brasil em 1927 de navio, e quando ele chega em São Paulo, ele encontra uma hospedaria no bairro de Indianópolis. Naquela época isso era mato, de verdade, porque olhando no mapa da época ali, isso era a periferia de São Paulo, Indianópolis. Quando você olha hoje, você não vê, nem enxerga mais mato naquela região. Enfim, e ele chega nessa hospedaria onde havia uma austríaca que trabalhava lá e a sua filha, que se chamava Rosa. Tudo isso que eu já estou contando faz parte de histórias orais. Uma parte que eu não contei consta no diário do meu avô, de 3 páginas que ele escreveu à mão. Não é uma história oral, né? Afinal de contas, é um registro que ele deixou escrito, mas que eu não contei aqui. Toda a parte que eu estou contando são histórias orais. Ele chega nessa hospedaria e é recebido por essa austríaca lá com a sua filha. Pois bem, essa família, essas duas moças, a Ana e a Rosa, a Ana mãe e a Rosa filha, elas chegaram em 1925 no Brasil. Portanto, já estavam há 2 anos aqui e elas tinham essa hospedaria que eles cuidavam, recebiam pessoas, enfim, e eram responsáveis pela alimentação dos trabalhadores de uma fábrica de panelas, de metais, coisas do tipo, que era na mesma região, na mesma rua, inclusive. Mais pra frente, depois de muitas outras histórias gigantescas, já não moravam mais naquela região. Meu avô, continuando com essa mulher, ele acaba tendo um caso com ela, se mudam para outro lugar, enfim. Em 1936 ela falece de câncer e meu avô fica cuidando da Rosa, que até então, em 1936, ela tinha 16 anos. Um pouco depois, ela falece em 11 de junho, talvez alguns meses depois, eu não sei a data exata, ou talvez até início de 37, meu avô acaba conhecendo a minha futura avó, Luísa Pal, que tinha vindo de Joinville, enfim, é uma outra história também, eu contextualizo em outro momento. A Rosa não gostou nesse momento dessa madrasta e elas não se davam bem. Em determinado momento, anos depois, em 1939, aí sim entra a história que eu estou preparando para fazer o vídeo, em que ela, com uma amiga recente que ela havia feito em Santos, eu não sei como elas se conheceram ainda, elas planejam uma ida para a Áustria, uma fuga, na verdade, né? Entrando num navio como clandestinas no Rio de Janeiro e, no final das contas, essa amiga falece dentro do navio. Ponto. Acabou-se a história, não vou contar mais sobre isso. É isso que eu... Só para deixar um gostinho de como se deu tudo isso. O fato é, existem muitos relatos em jornais da época, 1939, sobre esse acontecido.
Isso é uma história oral? Não, nesse caso não é uma história oral, porque existem diversos relatos escritos em jornais, porque foi um caso que mexeu bastante, que foi bem noticiado não somente no Rio de Janeiro, mas em diversos outros estados. O fato é, as histórias orais, nesse caso, vão ainda preencher melhor o que já foi escrito ali neste caso. Diversos pontos que eu contei aqui foram relatados para mim pela própria Rosa. Eu consegui conversar com ela por algumas vezes e ela mesma relatou muitas dessas histórias que eu contei aqui, inclusive parte da história dessa fuga delas de retorno para a Alemanha e Áustria, enfim. Se não fosse por todas essas histórias, a história da Rosa seria que ela nasceu ou na Áustria, ou de repente na Alemanha, nem se saberia direito aonde ela nasceu, né? Não saberia que ela seria filha adotiva, porque isso não consta nos registros. Ela teria vindo para São Paulo, porque a lista de passageiros que ela desembarca é em Santos. Possivelmente em São Paulo ela teria morado. Não haveria nenhum registro assim dela, não existe registro de casamento dela, porque ela não fez um registro de casamento. E você encontraria o óbito dela em 2017. O que eu quero dizer com isso? Você teria uma história, um registro dela ridículo. Simplesmente de algum nascimento que poderia ser encontrado na Áustria, a lista de passageiros dela vindo para cá, não constaria que ela casou, você encontraria o registro do nascimento dos filhos, em determinado momento ela faleceu. E aí você olha assim, olha a história que aconteceu com ela em 1939, quando ela tinha 19 anos. Olha a loucura do que aconteceu naquela época. Entre outras histórias, né? Obviamente, trocentas outras histórias dela. Mas é uma história que sempre permeava, assim, às vezes que eu conversei com ela, assim, porque é uma história muito fora do padrão, né? Muito mesmo. Depois vocês vão ver essa loucura na íntegra do que aconteceu. Por essas histórias orais, a gente acaba conhecendo um pouco mais de cada um dos nossos antepassados. Eu volto a citar a minha bisavó Ingrácia, casada com um Pal também. No caso, a Ingrácia se tornou sogra da Rosa, que eu acabei de comentar. E ela é o único ramo da minha família, inclusive do lado paterno, em que eu tenho uma linhagem possivelmente indígena. É um dos ramos que eu tenho mais dificuldade em avançar e conhecer mais a fundo. Ela falece, essa Ingrácia, em 1940. Ou seja, é difícil ter pessoas vivas atualmente que conviveram com a Ingrácia. Por que eu digo isso? As histórias orais, elas passam de geração em geração. Eu posso conhecer mais de uma pessoa através da história oral. Só que para isso eu tenho que escutar de pessoas ou que conviveram com essa pessoa ou que já tinham ouvido histórias de determinada pessoa. No caso que eu estou citando a Ingrácia, eu consegui conversar com algumas pessoas que conviveram com ela, netos dela. Até porque todos os filhos da Ingrácia, filhos e filhas dela, já faleceram. Então eu só tive a oportunidade de conversar com netos dela. Esses netos, quando conviveram com ela, eram pequenos, eram crianças. Ou seja, a minha
pesquisa histórica e pesquisa oral da Engrácia se dá na grande maioria das vezes, ou totalidade, se não me falta a memória, através de um olhar de uma criança. Eu não tenho uma perspectiva da Engrácia através de um filho que conseguiu conviver mais tempo com a mãe. Não, simplesmente são crianças que na época conviveram com a Engrácia e têm uma memória de uma criança. Isso é um ponto extremamente importante em ser levado em conta. E mesmo assim, são pontos bem importantes que eu posso ter dessa minha bisavó. Como, por exemplo, me relataram, por exemplo, que ela era uma pessoa muito supersticiosa. Ou seja, isso é um ponto importante, isso é uma coisa que nenhum documento vai me trazer. Nada, nenhum documento vai me dizer assim, Engrácia Cidral Palo, depois de casada, faleceu e ela era uma pessoa supersticiosa, muito. Não, nada vai me trazer de forma documental isso. Esse é um aspecto somente oral que vai ser passado de geração em geração. Da mesma forma, me falavam assim, quando a gente chegava, ia se aproximando da casa dela, porque ela morava afastada de Joinville, do centro de Joinville, em torno de 2 horas de carroça, isso me contavam, diziam que quando você se aproximava ali da casa dela, você já sentia no ar um cheiro dos doces que ela fazia. Caramba, isso é muito legal de se ouvir de uma bisavó sua. E muitas vezes eu vejo esse aspecto assim, nossa, mas todas as mulheres, as bisavós, as avós daquela época, elas cozinhavam, elas faziam doces, faziam comida e provavelmente... Só que não me importa se todas as bisavós ou avós faziam aquilo, faziam doces ou faziam e eram deliciosos, enfim. Importa que a minha bisavó, essa daí, fazia. Se todas as outras faziam, tá bom, tanto faz. Me importa que a minha bisavó, eu tenho esse relato de que ela fazia isso. Isso para mim é importante. Essa história oral, que quando entrava ali na casa dela, o marido dela sempre queria levar as pessoas para os filhos, né, para ir lá para o campo, para dar uma volta no campo, e ela falava assim, não, primeiro vocês vão sentar aqui, comer alguma coisa, porque a viagem foi cansativa, depois vocês vão andar. Então esse cuidado que ela tinha também, isso é muito importante. E na pesquisa oral, nessas histórias orais, você pode conhecer muito da história, dos aspectos, das características das próprias pessoas. Por isso é importante você conversar com as pessoas mais antigas, mais velhas da sua família, das suas linhagens, de todas as suas linhagens, porque você vai conhecendo um pouco mais daquela pessoa. Conversar com o avô sobre como ele conheceu a avó, a esposa dele, por exemplo, se você tem essa oportunidade, perguntar sobre os pais desse seu avô, no caso seus bisavós, obviamente, se tiver como, sobre aspectos do cotidiano da vida dos nossos antepassados. É isso que vai dar vida, vai dar essa cor que eu digo para sua pesquisa genealógica. Como eles se conheceram, o que eles gostavam de fazer, que tipo de comida que eles tinham preferência, como era de repente a rotina do que eles faziam, para onde eles viajavam, se tinha essa oportunidade, o que tipo de música na rádio eles gostavam de ouvir. É esses aspectos que somente a pesquisa, através das histórias orais, pode nos proporcionar. E são
diversos pontos, diversos aspectos que a gente pode se aprofundar mais e mais dentro das nossas pesquisas. E para isso a gente tem que conversar com os nossos familiares, com as pessoas que tiveram qualquer tipo de relação com a pessoa pesquisada. Então, muitas vezes eu, como não tive a oportunidade de conviver muito tempo com meu pai, lembrando que quando ele faleceu eu tinha 5 anos, muito do que eu conheço do meu pai é através de outras pessoas, seja a minha mãe, seja os meus irmãos, minha irmã, seja outros familiares, a minha tia, a irmã dele, que são aspectos diferentes da personalidade da pessoa que eu posso conhecer. Por exemplo, eu não vou perguntar como era a infância do meu pai para minha mãe. Não faz sentido, porque minha mãe não conheceu o meu pai quando ele era criança. Ela pode ter histórias dele de quando ele era pequeno? Pode ter histórias, mas ela não conviveu. Quem conviveu foi a irmã dele. Então é essa pessoa que eu vou buscar essas informações. Por exemplo, eu conversei com um amigo do meu pai. Na época, meu pai é de 1938 e isso se deu em 1958, 57, 58, meu pai tinha 19 para 20 anos. Quando meu pai estava na polícia do exército na cidade de São Paulo. E eu conversei com um amigo dele daquela época que estava lá com ele. E ele me contou histórias daquele momento em que ninguém mais poderia contar. A minha tia, a irmã dele, não poderia contar isso. Minha mãe não poderia contar, porque elas não viveram aquele momento. Somente as pessoas que conviveram ali. E eu fui atrás e encontrei uma pessoa que conviveu com meu pai naquele momento. Encontrei outras pessoas que trabalharam com meu pai. E aí a conversa é diferente, porque nesse momento eu vou ter como meu pai era profissionalmente. Um olhar que minha tia não vai ter, que meus irmãos não vão ter, que minha mãe não vai ter. Somente as pessoas que puderam trabalhar com ele. E nesse caso, até entra uma história engraçada, que não é comigo, mas é com a minha irmã, em que ela foi num barzinho tempos atrás, não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado. Ela foi num barzinho à noite, enfim, lá. E ela, eu não lembro como foi exatamente, mas ela encontra com um senhor lá no barzinho que trabalhou com meu pai. E lá ela relatou assim que ele contou um pouco disso do meu pai como acho que era chefe desse rapaz, alguma coisa do tipo assim, eu não lembro qual era a relação profissional deles, mas da forma da honestidade do meu pai dentro do trabalho, de como ele se portava lá dentro dessa maneira, o que bate muito com outros relatos de outras pessoas, dessa integridade que meu pai tinha. Então, meu Deus, isso para mim é algo muito importante, porque nenhum documento vai trazer isso, essa personalidade, essa característica do meu pai. Somente as pessoas. Só que as pessoas vão dizer através do olhar de cada uma delas. E no final das contas, a gente vai montando esse quebra-cabeça de cada uma das pessoas da minha família através das outras pessoas que podem contribuir com as histórias orais. Por isso essa importância das histórias orais dentro da nossa pesquisa. A gente vai falar mais sobre histórias orais dentro desses episódios, com toda certeza, porque é isso que dá vida à nossa pesquisa. Mas para o vídeo não ficar extremo, mas para o podcast não se alongar demais, fico por aqui. Agradeço muito a sua paciência em ouvir todo esse episódio
E se você tiver alguma história que você possa compartilhar também, compartilhe. É legal a gente escutar a história das outras pessoas, o quanto essas pesquisas contribuíram para a sua própria pesquisa, mas essas histórias de como você chegou a determinado ponto, isso contribui para as pesquisas das outras pessoas. Por isso a importância de compartilhar a forma como a gente faz pesquisa, os métodos, nossas metodologias. Fico por aqui, um grande abraço, valeu!